da autoridade dos pais e dos professores. Esta é a alegação mais recorrente, preferencial, principalmente professores. Os professores. Não podem mais bater, não podem mais dar palmatória. Os professores se queixam, sobretudo, que o Estatuto da Criança e do Adolescente atribuiu muitos direitos às crianças e nada de deveres, de responsabilidades. E que, de certo modo, esvaziou a autoridade, mesmo a autoridade pedagógica que ele deveria ter sobre as crianças, né? Um outro discurso tem sido, esse apareceu aí na fala das meninas, é a questão do consumo. O apelo pelo consumo, a ânsia de ter tem justificado muita coisa, né? E um outro discurso que aparece também nessa fala é a responsabilização dessa situação de desestruturação familiar, absoluta ausência dos pais na educação, sobretudo na educação da primeira infância dos seus próprios filhos. Mas esses itens que o senhor rolou, estão ou não estão na base da violência também? Estão, mas como componentes isolados. Nenhum deles, por si só, explica o fenômeno. Mas tem algum componente que, por si só, possa explicar o fenômeno? Claro que não. Eu acho que este é um fenômeno que exige uma reflexão conjunta. E as várias áreas podem realmente e precisam, se quiserem intervir nesse fenômeno, realmente pensar junto de que forma abordar, né? Eu concordo inteiramente com as falas de vocês. E eu acrescentaria um aspecto aí. Dois. Um deles é uma certa ambiguidade que o adulto tem em relação ao adolescente. O jovem tem hoje, né, dentro do campo social, um lugar privilegiado, né? Um lugar de muita atração, parece que está nele todo o vigor, toda a possibilidade, né? Mas isso tem um contraponto que é a ideia do jovem ser violento, né? Que ele tem... por estar... Faz parte, como se fizesse parte como se a violência da juventude, da adolescência. Isso é absolutamente furado, falso, né? E isso mede, muitas vezes, muitas políticas em torno desse jovem perigoso, né? A figura do jovem perigoso é uma figura construída, né, em torno de uma sociedade que também não abre um espaço, né, para o jovem se ancorar dentro do campo social. Quer dizer, onde estão os empregos para os jovens, onde estão as perspectivas. Então, ele já está se liberando, né, das amarras da família, mas ainda não tem uma perspectiva que o diga para onde vai, para onde ele vai pôr todo o seu vigor, toda a sua paixão, sua energia. Isso sobrecarrega também os relacionamentos, né? Porque na medida que você não tem uma realização muito clara, você não tem um investimento real na juventude, né? Real, econômico, político, a juventude fica cercada no seu próprio espaço. Mas de onde vem essa ideia, né, que parece que é absorvida pela criança, pelo jovem, que a solução para suas frustrações ou para os conflitos interpessoais, ela passa principalmente pela questão da força física? Do que vem isso? Maria Lídia, a questão básica é que as crianças são educadas através da força física. A maioria absoluta dos pais e das mães nesse país educam as crianças na palmada. E não é, o Roberto tem toda a razão de lembrar a questão do ECA, que a Convenção dos Direitos da Criança, que foi ratificada pelo Brasil, e o Brasil tem que cumprir, foi ratificada por todos os países, com exceção dos Estados Unidos e da Somália. E lá está. Não pode ser utilizada violência na educação das crianças. E a outra, que vai muito ao encontro do que a Miriam falou, a questão da participação das crianças. Não se quer ouvir a voz das crianças, porque ela é ameaçadora. Esse reclamo que o Roberto fala muito bem dos professores, é que os professores medem a sua incompetência pelo autoritarismo. Quer dizer, e a questão é que a questão é que os professores também não são só os responsáveis, porque o Estado deve ser responsabilizado, tanto pela educação dos pais. O pessoal acha meio ridículo seminário, escolinha de pais.
tem que ter escolinha, tem que ter seminário, porque senão os pais e as mães ficam repetindo os que os nossos avós, os que os bisavós fizeram. E a última coisa que eu queria dizer, além do mais, para mudar a atitude desses adolescentes, tem que se lutar contra o machismo, que prepondera nas relações. Paulo César, nós estamos identificando algo que é uma tendência no Brasil e praticamente irreversível e que nos anuncia para um agravamento da situação. Foi esse processo, desde a década de 60, de uma gradual transferência de responsabilidade dos pais para os professores e da família para a escola. Né? Hoje se discute essas possibilidades de creche de tempo integral e escola de tempo integral. Então, o fato é que aquele espaço da convivência familiar, onde se faziam os jogos infanto-juvenis, os jogos da aprendizagem dos papéis, das relações sociais, hoje isso é feito no espaço público da escola. Não é mais feito dentro da casa, não tem mais a mediação de pai, irmão, tios e avós. Quem precisa mediar essas relações hoje são educadores, professores profissionais da educação. E eles não têm nem o tempo, nem a tolerância necessária. O preparo. O preparo também para interpretar, e aí eu diria, Paulo Sérgio, que muitas dessas relações tensas entre crianças pequenas e adolescentes, eu não diria que são violências, eu diria que são jogos infanto-juvenis que se traduzem de forma um pouco mais agressiva. Acho que o senhor está sendo bonzinho, professor, porque o que nós temos feito de reportagens com imagens, como nós vimos ali, sim, o mas tal do bullying na escola, mas é pontapé, tapa, é uma coisa tão violenta. Mas é assim que as mães são tratadas dentro do lar, quer dizer, a relação, o que há de prevalência, a Miriam deve saber disso também, de prevalência de violência doméstica dentro do casal, é assim, sim. É isso que as crianças veem, os pais esbofeteando as mães dando soco nos pais. E são essas as únicas referências? As crianças passam muitas horas diante da TV também. As crianças agora, elas têm a internet, mas é outro assunto. O computador. Ou seja, elas têm referências muito próximas. Não dá para ter o controle do que é adequado ou inadequado. A mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. A sociedade moderna trouxe isso. E a observação é que dos desenhos animados, a coisa se resolve nos desenhos animados na base do uso da força física para fazer o bem, para defender o amigo, para defender um valor, uma coisa boa, mas na pauleira. Como o Roberto disse, as crianças isso não é leem... referência muito forte também para estimular a violência? As crianças leem a violência dos contos de fadas, dos desenhos animados, de uma forma que não é exatamente a maneira que nós lemos. De qualquer maneira, atrás de tudo isso que você está dizendo, até os 18 anos, a responsabilidade é dos pais. Esses pais irresponsáveis que não conseguem delimitar o tempo de exposição à televisão, a culpa não é da televisão, eu sou contra. Você vai ficar demonizando os Rambo. As criancinhas veem o Rambo e vão virar criminosos. Não é assim. Os responsáveis são os pais, que têm que controlar o tempo de exposição à TV, o tempo de acesso à internet, tem que ter esquemas de controle no ciberespaço, não é, para ver o que os filhos... Mas os pais não estão nem aí, as crianças estão numa liberou geral. Agora, a Miriam deve saber mais disso que eu. Vivemos em tempos